Bem, mais uma vez, estou aqui. Hoje são 18, provavelmente, de julho. Sinceramente, não lembro bem se são 18 ou 19. Deixa-me só ver aqui. São 18 de julho de 2025. É, ou 2019. Muito maluco. 2025. E hoje é sexta-feira. O mercado. Nós fizemos as operações ontem. E as mesmas operações de ontem estão a servir para o dia de hoje. Obviamente peguei parte do viés de ontem, porque hoje não houve lá grandes movimentos assim que se desenvolveram de forma linda para que eu pudesse operar. Só houve mais aquele viés do que eu já venho operando desde ontem. Então, como ele estava a empurrar o preço para um certo ponto, então vi, olha, deu para operar desse jeito. Depois formou exatamente o que eu espero sempre todos os dias. Pelo menos formou isso no ouro. E formou também no J, o SDJPY. Então fiz as minhas entradas lá. Pelo menos pro dia 2, o dia de hoje. As operações foram praticamente enviesadas pelo o que analisei ontem. E por acaso as operações estão a voar para o take profit, estão a voar todas para o alvo. E isso me fez ficar muito feliz a princípio. Fiquei muito feliz por quê? Porque isso prova para mim que não é mais sorte. Você pode ficar uma semana, 2 semanas, 3 semanas com sorte, já não é mais sorte. Depois as operações que eu tenho feito realmente têm feito muito sentido. Posso aqui arriscar dizer que essa é provavelmente a melhor estratégia que eu já tive durante esses 4 anos. Porque eu estou aí correr fazer o 4º ano já em novembro deste ano, então, enfim. E eu ainda nem cheguei sequer no meu local, mas comecei já a gravar. E comecei já a gravar por quê? Porque eu estava aqui a resmungar comigo mesmo, digamos assim. Estava aqui a conversar, estávamos no lugar, bem lá no meu âmago, e percebi que essa é a melhor fase da minha vida enquanto trader. Nunca tive uma fase da minha vida em que eu estive tão aguçado assim. Tenho um operacional bom, tenho um emocional bom, tenho uma gestão de risco muito boa, tenho dinheiro. E estamos numa fase que o mercado tem volatilidade. E é exatamente isso que eu preciso, né? Porque há certos momentos que preciso que a notícia ocorra para que traga certa liquidez no mercado, mas não precisamos, porque esse momento de incerteza faz com que haja muita volatilidade nos mercados. E pronto, de certo modo nós precisamos que haja incertezas, não é, no mercado para que essas volatilidades movam rapidamente o que nós precisamos. E fiquei muito feliz ao perceber isso. E agora fiquei muito incerto e de certa forma triste com isso. Porque isso é como se eu realmente tivesse já aquele chamado e eu tivesse que assumir a responsabilidade de falar que é agora ou sinceramente só mais daqui a 20, 30 meses. Se eu não conseguir fazer isso dar certo agora, não tenho poucas chances de fazer realmente dar certo assim nos próximos 2, 3 anos. É pouco provável. É pouco provável. Porque eu tenho tudo o que é necessário. Agora, eu sinceramente nesses 4 anos, houve vários momentos que eu só quis ganhar dinheiro. Porque o primeiro objetivo que eu tenho com o mercado financeiro não é para aprender essas velhinhas, o caraço, é ganhar dinheiro. Mas depois disso, comecei a perceber que para que haja essa consequência de ganhar dinheiro, é necessário que eu me torne um ótimo trader. E eu venho estudando bastante para que eu me torne esse tal trader. E cheguei no momento que eu acho que eu já, na verdade não é mais questão de achar, porque
há aquela fase da nossa vida em que nós estamos à busca numa versão ideal nossa, mas essa versão ideal nunca chega. Porque nós medimos com base nos resultados que estamos a ter. Então essa versão ideal nunca chega. E verdade seja dita, se eu estava à procura de me tornar um ótimo profissional, um ótimo trader, um trader que faz as operações que tenham sentido, eu já cheguei nessa fase. Realmente estou nessa fase. Felizmente estou nessa fase. Infelizmente não tenho ainda os resultados. Por isso que eu disse, dessa vez eu vou investir dinheiro no mercado. Se eu não conseguir fazer dar certo, ainda vou levar muito mais tempo. Por quê? Porque eu vou precisar me reinventar. Vou precisar apagar grande parte do processo que eu tive para ver, porque se eu faço desse jeito não deu certo, é porque de certa forma estou a falhar. Então vou ter que procurar onde está a falhar e tudo, mas isso ainda vai levar muito tempo. E de certo modo isso traz insegurança, traz uma certa preocupação, mas vou fazer do jeito que eu tenho feito sempre. Não vou procurar não me desviar, não é? Porque muitas das vezes nós falamos, olha, não importa o que aconteça, não vou me desviar do meu plano. Só que você começa a operar. Primeiro dia deu ruim, segundo dia deu bom, terceiro dia deu ruim, quarto dia deu ruim, quinto dia deu ruim. Passaste uma semana inteira e foste negativo naquela semana. Começaste outra semana, bom, mal, terminaste de novo a semana ruim. Quando você começa a ter semanas consecutivas negativas, começa a mudar certas coisas no cérebro, começa a mudar a forma com que entendes a tua própria forma de analisar o gráfico. E de certo modo impacta negativamente. Que moto top, uma varadeiro. Olha, que moto top. Enfim, isso impacta negativamente na jornada. E a minha jornada tem sido de muitos solavancos exatamente por causa disso. E essa fase, sinceramente, parece um tudo ou nada agora. Sinceramente, eu não quis olhar com tanta pressão assim, porque é ruim quando nós nos pressionamos demais. Mas existem aqueles... Imaginemos que és um jogador de futebol ou és um corredor. Tu te preparas por anos para te tornares o corredor ideal. Vai chegar um dia em específico que vai ser tudo ou nada. Que você vai fazer valer a pena todo o esforço que você tem evidenciado nesses tantos anos. E eu acho que eu cheguei nessa fase. E feliz ou infelizmente cheguei nessa fase. Sinceramente não vai acontecer nada. Se eu perder, não vai acontecer nada. E na verdade o pior disso não é perder. O pior disso é durante essa jornada eu perder o fio lógico que eu tenho agora. A lógica que eu vejo agora nas minhas operações. Se eu perder a lógica que eu vejo, a forma de entendimento que eu tenho do gráfico, o meu psicológico, a minha gestão de risco, tudo isso não fazer mais sentido depois de um tempo. Ou seja, eu aí definitivamente teria apagado todo esse trabalho que eu tenho feito nesses dias. Esses dias eu tenho operado maravilhosamente, sinceramente. Do jeito que eu opero agora, se eu operar assim na minha conta com o meu próprio capital, só preciso de uns 4 meses. Se eu operar assim durante 4 meses, vocês vão ver o boom que vai haver na minha vida. E é isso. Eu sinceramente não sei o que. Provavelmente você, que é o meu eu, sei lá, mais da frente, estás a ver esse vídeo. Eu não sei o que aconteceu. Mas saiba que eu vou procurar fazer o máximo possível para que eu continue nessa jornada. Não importa muito se eu vou perder essas contas. Se eu perder essas contas e continuar com o mesmo fio lógico, então acho que ainda vai dar para acertar. Agora, se eu perco as contas e também perco o fio lógico que eu tenho agora, a forma de entendimento, a forma com que eu me entendo, a forma com que eu entendo o gráfico e o dinheiro como tal, se eu perder tudo isso, vou jogar muito tempo no lixo mesmo. Porra, é chato isso, é chato.
Por isso vou fazer isso. Vou fazer isso. Se eu tivesse começado a operar com as minhas contas essa semana, teria praticamente passado já umas 3 ou 4 contas. Ou se calhar todas, vai saber. Já teria passado pelo menos a fase 1. Mas é isso, né? Eu pretendo que ao operar eu não ponha tanta pressão assim em mim. Eu vou operando mesmo com calma, porque o dinheiro é meu, o tempo é meu, a jornada é minha, então tudo só depende de mim, não depende de uma outra pessoa, depende somente de mim. Então, já que depende somente de mim, comigo é que eu tenho que cobrar essas contas, a mim mesmo é que eu tenho que assumir a responsabilidade de falar, olha, aqui fizeste bem, aqui fizeste mal, aqui fizeste cagada, aqui acertaste em cheio. Então, se depende somente de mim, eu acho que, sei lá, vai dar para ajeitar, vai realmente dar para ajeitar. Eu vou começar já esses desafios na próxima semana, porque próxima semana vou receber o salário já. E assim que eu receber o salário, a primeira coisa que eu vou fazer, vou tirar lá parte do dinheiro, que é para fazer as cenas de casa, tudo mais, dar o combo. A minha dama também precisa de um combo para fazer uma cena. E vou pegar a parte específica que era suposto eu poupar, não é? E vou pegar isso e vou pôr no mercado. Obviamente é a menor parte. Na verdade, esse é um dos meses que eu tenho investido pouco no mercado, né? Mas enfim, também não costumo investir assim de uma vez só, mais de 200 mil kwanzas no mercado. Normalmente invisto mais uns 100, 150 mensalmente no mercado. E esses tempos todos eu fiquei, acho que fiquei uns 5 meses em que não estava... Na verdade estava investindo no mercado, mas não muito ativamente. E eu sei várias vezes que aconteceu isso. Eu achei que aquele era o momento e não foi. É por isso que agora dá medo, porque eu percebo que todas as vezes que isso aconteceu, eu acabei perdendo completamente o propósito. Tive que recomeçar toda a minha jornada por completo. Só que essa é uma fase que eu preciso completar. Eu preciso ultrapassar isso. Depois de ultrapassar isso, ainda vem outras fases. Mas essa fase definitivamente eu preciso ultrapassar. E vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Eu vou procurar de todo modo, não sei, eu vou procurar me manter firme, me manter fiel às regras, me manter fiel ao gerenciamento de risco. Como o gerenciamento de risco agora faz muito sentido para mim, eu acho que vai ser uma das partes que eu vou conseguir seguir. Outro ponto que eu vou precisar também seguir com muita cautela é referente à minha estratégia. A minha estratégia funciona muito, muito e muito bem, mas ela funciona muito bem quando tu deixas as coisas serem bem confirmadas. Porque quando as coisas não são confirmadas ou quando não são bem confirmadas, vais acabar tendo loss. Imaginemos, por exemplo, que nós precisamos ver um certo rompimento de um topo de um fundo. Se a vela atual romper, você viu não, o corpo que a vela rompeu está excelente, não sei que, não tem como essa vela retrair completamente, você já entra antes do fechamento, é um erro absurdo, é um erro, porque eu já vi velas de um tamanho acabarem retraindo completamente. Então, deixar sempre que haja o rompimento dos topos ou dos fundos, fazendo o break of structure ou quebra de estrutura, e através dessa quebra de estrutura utilizar isso como nosso gatilho de entrada. E obviamente às vezes utilizar isso como gatilho de entrada, às vezes a nossa entrada acaba sendo posta muito desfavoravelmente, não é? Às vezes somos postos muito acima e tudo mais, mas é isso. Não sei, mano, não sei o que eu vou fazer. Mas vou fazer isso, né? Vou comprar as contas, vou comprar as 4 contas na Bull Rush. E vou comprar uma conta na MyFunded, na Funded Next. Dá uma pressãozinha, dá um... Sei lá, meu. Ser um trader quebrado é complicado, meu. Porra. Até tomar um passo pequeno como esse é amedrontador, porque foram várias as vezes que tentei tomar um passo
e tudo descarrilou. Tive que recomeçar minha jornada, tive que voltar a acertar o meu mindset, tive que voltar a me tornar disciplinado, consistente, tive que voltar a desenvolver uma estratégia que fizesse sentido, tive que... Ah, shit. Dá medo, sinceramente. Não é muito medo só pelos resultados, tipo os resultados monetários como tal, mas é medo pelo que pode acontecer comigo devido aos resultados monetários. Então, epa, vamos lá, nas calmas, devagarzinho, do mesmo jeito que eu tenho operado atualmente. Vamos operar nas nossas contas, moderando uma coisa ou outra, mas moderando, não inflamando, não é? É procurar diminuir, não acrescentar. E... Pô, porque eu tenho feito os melhores trades da minha vida, vocês nem acreditam, sinceramente. E uma das coisas que podes muito bem fazer para descobrir qual é o par que melhor responde ao teu operacional é você fazer operações múltiplas em vários pares, principalmente se forem vários pares que tu controlas, não é? Por exemplo, eu controlo 4 pares. E dentre esses 4 pares, eu sempre pensei que a minha estratégia funciona melhor no GBP-USD e no SHA-USD. Agora eu fui verificar que na verdade a minha estratégia funciona muito melhor, pelo menos nessa semana eu verifiquei que funciona muito melhor. Fiquei bugado, acho que esse camarada não devia ter vindo por aqui. Fiquei meio bugado, acho que não, esse camarada devia ter feito isso. Enfim. Prontos. E vamos aí tomar as nossas devidas diligências rumo ao que nós pretendemos no mercado financeiro. Porque eu tenho aqui, a faca e o queijo na mão. Só falta cortar para barrar o meu pão. Só isso. Mas ainda assim, o medo que eu tenho de fazer essa tarefa, sendo que eu já treinei essa tarefa 1 milhão de vezes nesses 4 anos, só preciso fazer isso. Só preciso fazer isso. É complicado, dá medo, porque eu não quero mais voltar a ser indisciplinado, inconsistente, voltar naquela fase ruim que aquilo nem é trader, aquilo é shit. É um gambler, como chamam, gambler. Aqui eu estava no gambling, aquilo era apostas, entendem? Eu não fazia realmente trader, eu simplesmente apostava e muitas das vezes era como... Você já perdeu, ou estás para perder, não é? Ou imaginemos, fizeste uma operação e o stop loss estava mal posicionado. Perdeste. O mercado começou a ir a teu favor. Você não aceitou aquela perda e falaste, olha, simplesmente posicionei o stop no lugar errado. Adicionas uma nova operação, mas como o preço já movimentou muito, também sobes o teu stop loss. De novo te quebra novamente, te estopa e depois começa a subir de novo. Você fala, pô, só me estopa e volta a subir. Entras de novo, te estopa, continua a subir de novo e faz isso exatamente. Até atingir o alvo, você quebrou a conta. Já me aconteceram várias cagadas como essas. Tentar reforçar o trade. Olha, a operação está assim, vou reforçar. Não faz isso, companheiro. A menos que seja um outro dia de operação. Imaginemos, ontem eu estava a operar e estava a seguir um viés. O viés de ontem, o mercado estava muito parado. Percebes? O mercado ontem estava muito, mas muito parado mesmo. Então, fez com que, de certa forma, o viés que houve ontem continuasse para o dia de hoje. Faz sentido operar nessa perspectiva, esperando que o operacional se desenvolva também no dia de hoje. Por isso hoje, antes de fechar as minhas operações, olha, sinceramente, acordamos com as operações em lucro. Obviamente não estavam lá, estavam, acho que mais ou menos num risco retorno de 2 ou de 1,5. E
eu disse, olha, estou para fechar essas operações, mas antes de fechá-las, preciso verificar qual é o viés que está a seguir hoje, qual é o viés que temos hoje. Segundo o viés que tivermos hoje, posso fechar essas operações ou continuar com as operações em aberto, porque essas operações que são de ontem não tiveram resultado nem positivo nem negativo ainda. Então, mesmo que elas ocorram, é um dia diferente de negociação. Agora, quando na mesma operação, no mesmo dia, vou insistindo para tentar acertar, isso é aposta. Isso é aposta, isso não tem mais nada a ver, é aposta. E mesmo seguir um viés de um dia retrasado, há que ter muita atenção, porque às vezes só estamos a tentar nos convencer que a nossa operação vai dar certo. Estou a tentar me convencer que vai dar certo e tudo mais e tudo mais. Às vezes não. Tudo bem, agora deu certo, né? Ou está a dar certo, mas vai haver momentos como esses, em que a operação que eu fiz ontem, às vezes está em drawdown, eu só vou encontrar um determinado viés que vai para a direção inicial dos meus trades, mas na verdade é só pelo viés do dia anterior e pela perspectiva de não querer perder aquele dinheiro que está já negativo. Então é mesmo fechar as operações e recomeçar o dia, um dia diferente. Então tem que ter atenção a isso também. E nesse exato momento, como trader do mercado financeiro, só provavelmente agora, pela forma que eu estou a operar agora, é bem possível que eu seja o melhor trader de Angola. Agora, não sei quando que eu vou continuar nessa performance, porque não é só os acertos, mas é quando eu erro, paro, acerto com muita frequência, sei fazer leituras de notícias, leituras corretas, percebem? E a estratégia, sinceramente, ela tem um desempenho muito... Sinceramente, essa estratégia é super lixada. É muito top. Obviamente é bom quando a estratégia também tem vários dias de perdas, não é? Perdeste aqui, ganhaste. Perdeste aqui, ganhaste. Por quê? Porque o nosso ego acaba inflamando quando a estratégia tem um desempenho muito acima da média. Então, estou a tentar criar o máximo possível a humildade necessária para me permitir sobreviver nos maus momentos, porque eles virão. Então, eu preciso ser humilde o suficiente para quando esses maus momentos chegarem, eu aceitar, olha, a estratégia não está a desempenhar bem, mas já houveram momentos em que ela desempenhou muito bem. Então, aqui está errado, tudo bem, vamos aceitar o dia. É isso. Se isso acontecer, quando eu começar finalmente esse desafio das cinco contas que eu estou aqui para comprar agora, independentemente se eu tiver que quebrar essas contas, eu só preciso garantir que eu continue com a mesma mentalidade. Olha, tudo bem que aconteceu isso, vamos continuar a operar, vamos continuar firmes e consistentes, de modo que quando nós voltarmos a carregar ou comprar outras contas, estejamos alinhados. Porque se eu tentar forçar as coisas, já sei onde vou parar. Já me aconteceu 1 milhão de vezes essa situação. Então, não vou procurar ser insano, não é? Fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Vou procurar agir com calma e cautela. Pode muito bem dar errado. Se der errado, eu só não preciso, sei lá, ficar devastado, não é? Porque há momentos que você age super normal com a perda. Só que há momentos que você agiu super normal com a perda, mas você perdeu todo o conceito que tinhas, a estratégia não faz mais sentido, já o operacional está cagado, a lógica, não tem mais lógica nenhuma, tens que recomeçar, reconstruir novamente esse sistema todo. É isso que eu não quero mais fazer. Eu amo o sistema que eu tenho agora, a forma com que eu opero agora, e a forma pelo qual vim me preparando todo esse tempo. Então, preciso continuar nessa jornada. E é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui, senão vou ter dificuldades em fazer o upload. Provavelmente até vou ter que procurar reduzir o tamanho desse vídeo, senão vai estar mesmo difícil para fazer o upload. E é isso, né? Às vezes é esquisito, você tá assim com o telefone na mão a gravar e tudo mais. E eu nem sequer olho muito para a câmera, muitas das vezes fico focado em olhar outras bandas, whatever.
Enfim. Então é isso. Vou ficando por aqui.